tema do título aí, por favor, Gustavo. Joana e seu encontro com o Mestre. Lucas 8, de 1 a 3. Que o título aqui está dizendo que as mulheres que assistiam Jesus. Nesse caso de assistir, não é você ficar sentado dentro de casa ou numa arquibancada assistindo um jogo, assistindo alguma coisa e ficar sentado. Joana e seu encontro com o Mestre. Tá? Então, as mulheres que assistiam Jesus, de 8, de 1 a 13, como eu estava falando, não é você estar sentada, vendo as coisas acontecendo e não fazer nada. Nesse assistindo a Jesus, é diretamente colaborando, contribuindo para o crescimento e a expansão do reino dos céus. E nesses versículos de 1 a 3 diz assim: e aconteceu, depois disto, se nós olharmos os capítulos anteriores, nós vamos ver muitas coisas que Jesus fez, Jesus vem falando. E lá no versículo 8 de 1, a gente vai ouvir mais uma vez. Aconteceu depois disto, ou seja, já havia acontecendo algumas coisas naqueles momentos ali. Que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Jesus já estava fazendo algo e estava continuando fazendo junto com os seus discípulos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais prestavam assistência com seus bens. Então, como nós acabamos de ler, Joana era quem? Era a mulher do procurador de Herodes, né? Era a esposa de Cusa. Era uma pessoa que tinha uma vida bem, vamos dizer assim, uma vida bem sucedida. Eles tinham uma situação bem, vamos dizer assim, eles eram ricos. Quando a gente vai estudar um pouco, Joana, ela teve um encontro com o Mestre. Ela teve um encontro com o Senhor Jesus, e quando ela teve esse encontro, tudo na vida dela mudou. E ela não ficou só parada ali na sua casa, na sua mansão, com os seus bens, com tudo aquilo que o salário do seu esposo, a posição do seu esposo lhe oferecia. Não. Quando ela teve esse encontro com Jesus, a vida dela deu uma guinada, a vida dela teve sentido. Porque nós vamos ver que muitos milagres, muitos prodígios, muitas curas vai sendo realizada através da vida de Jesus e seus discípulos. Eles não ficavam parados, eles estavam sempre fazendo algo. E todas as pessoas que tinham um encontro com Jesus, algumas Jesus falava assim, vai para a sua casa, outras continuavam com eles ali naquele momento. E essa mulher chamada Joana, eu fiz um breve resumo da história dela aqui, tentar resumir para os irmãos. Ela não só doava o seu tempo, ela não só se importava, ela não só colaborava financeiramente, mas ela se importava ali, todos os dias. Ela estava vendo que aquilo que aqueles homens faziam era real. Aquilo que aqueles homens estavam buscando era algo extraordinário, era algo que os bens materiais não podiam mais fazer mais nada. Você às vezes tem uma casa, você às vezes tem um conforto da sua casa, e às vezes você consegue atingir um patamar na sua vida, e ali você fica confortável. E aí você olha para aquele bem assim, aquele bem não vai poder te dar mais nada, porque você já alcançou aquela meta. E a partir do momento que a gente olha para a história dela, ela vê que ela ofertou não só apenas o seu tempo,
Não só apenas a sua energia, mas todos os recursos que ela tinha para apoiar na obra do reino do Senhor. Irmãos, nós às vezes temos uma vida mudada. O Senhor, Ele nos dá forças, o Senhor nos dá vida, o Senhor nos dá saúde, o Senhor, Ele cura, o Senhor expulsa demônios, o Senhor está operando e muitas vezes nós não queremos fazer nada. O irmão Danilo falou aqui e eu fui pensando, meu Deus, quantas coisas maravilhosas esses homens fizeram ali naquele local. Quantos milagres e prodígios eles estão vivendo. Aquele pessoal ali, eles tiveram que ter alguém para falar da salvação de Jesus. De repente, talvez, não sei, eles já tiveram, ou alguém já falou, mas aquilo ali passou. Mas não, a palavra do Senhor, ela se renova em nossas vidas, ela é a causa de não sermos consumidos, irmãos. Na obra do Senhor não tem riqueza, não tem pobreza. Na obra do Senhor não tem preguiça. Na obra do Senhor nós precisamos arregaçar as nossas mangas e ver que tudo aquilo que você tem nas suas mãos não é para você ficar deixando guardado. Não é para você ficar ali, no seu mundinho. Não, ela poderia muito bem falar assim, o Senhor expulsou, o Senhor curou, o Senhor fez a melhor coisa que eu poderia ter na minha vida, agora é com eles. Vocês acham que aqueles discípulos, vocês acham que Jesus, eles não tinham preocupações? Vocês acham que eles ficavam dormindo até tarde? Pescador que é pescador não acorda cedo? Pescador que é pescador às vezes tem que ficar ligados. E o Senhor vem, trata naquela família, o Senhor vem, trata na vida daquela mulher, Joana. Quantas Joanas nós podemos ver na nossa nação, no nosso bairro, até na nossa rua, mesmo que tenha uma vida, vamos dizer assim, uma vida diferente e quer ficar só de longe. Não, ela fez diferente. Ela fez tudo aquilo que ela podia, ela estava sempre ali aos pés do Mestre. Quando nós vamos ver que Jesus, ele foi crucificado, ela estava ali junto com as suas irmãs em Cristo, vamos dizer assim, ali aos pés do Mestre. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ela foi uma das que estava ali e que o anjo falou, ele não está mais aqui. E você depois pode pesquisar em Lucas 8, como eu acabei de falar aqui, em Lucas 23 e Lucas 24, você vai ver. A ressurreição de Jesus acontece e ela está ali. E é uma história que nos faz lembrar de muitas coisas que aconteceram naqueles momentos com aqueles homens. Se você está vendo homens sérios, se você está vendo pessoas sérias, que têm compromisso no reino, que têm compromisso com o Senhor, invista as suas energias, invista em orações, invista com os seus recursos. Não é para você ficar aguardando, você pode ter sim, para você honrar com os seus compromissos, mas a própria Bíblia diz que Jesus, ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, anunciando o quê? Anunciando que ele era o político mais bonito, ou o morador mais conceituado. Ele ficava dizendo assim, vem para mim. Não, ele estava anunciando o evangelho do reino dos céus. O reino dos céus. Ele e seus discípulos, junto com essas mulheres que eu acabei de falar ali, eles estavam curando pessoas através da mensagem da salvação. Eles não ficavam parados, irmãos. Não devia ser fácil para eles, assim como não é. O evangelho é de renúncia. O evangelho é você, às vezes, querer fazer alguma coisa que você quer fazer, mas quando Deus está direcionando, porque Deus tem algo melhor para você e para os seus lá na frente.
Aqueles discípulos, eles estavam caminhando com o mestre. Aqueles discípulos estavam fazendo aquilo que o Senhor estava orientando. E aquelas mulheres também, elas estavam ali do lado do Senhor. E estudando um pouco a história dessa mulher, eu fui aprendendo muito. Porque era uma pessoa rica, porém humilde. Porque ela reconhecia quem era o Senhor na sua vida. Ah, mas você pode dizer, mas eu não sou rica, meu marido não é rico. Mas tem certeza que você não é rica? Você não é rica da graça do Senhor, você não é rica das misericórdias do Senhor. O Senhor Jesus está curando, o Senhor Jesus está transformando. Acabamos de ouvir que relatos. O Senhor Jesus te deu fôlego de vida. E você acha que a riqueza é só um dinheiro? Não, não é só finanças. Não é só dinheiro. Ofertar o seu dia, ofertar a sua vida. Ofertar com tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Às vezes, a gente acha que é só dar dinheiro, vai lá e se vira e tal. Não é só isso não, igreja. Se importe. Busque, procure, ore, invista. O reino dos céus vai muito além do que nós podemos ver. Eles tinham suas necessidades. Eles precisavam fazer aquilo que o mestre estava direcionando. Eles eram pessoas que estavam ali, caminhando. Aconteceu depois disso que andava Jesus. A vida era corrida, gente. Andava. Não era parado, não. Você acha que se o Senhor Jesus recebesse lá a determinação, aquilo que que Deus deu para ele fazer, ele ficasse parado, as coisas andariam? As coisas não iam andar. Primeiro ele teve que obedecer ao Pai e caminhar. É caminhando, é chorando, é andando, é falando, é profetizando, é expulsando demônio, é chorando, é renunciando, igreja. Não tem outro meio de você falar do Espírito Santo de Deus, não tem outro meio de você falar das maravilhas que o Senhor tem feito na sua casa, tem feito na sua vida, parado. Não dá. Até relógio, você tem que dar corda, você tem que trocar a bateria. Se tu deixar parado ali, como é que não serve de nada? Jesus, ele estava de cidade em cidade. Danilo saiu daqui, foi para um outro local. Mas como ele falou aqui, você pode estar falando do evangelho do reino aí na sua rua, aí na sua casa. De aldeia em aldeia. Aldeia em aldeia. Nós temos uma tribo aqui, nós temos outra tribo ali, o pessoal que gosta de rock, o pessoal que gosta de furar a orelha, o pessoal que gosta de alargador. Gente, eles precisam ouvir da palavra do Senhor também. Ou você acha que você está aqui em cima no alto da colina, da montanha, que você está bem, você recebeu o Senhor Jesus, quem está lá embaixo, que... Não é assim não, irmãos. De aldeia em aldeia, caminhando, pregando e anunciando o reino de Deus. O reino de quem? De Deus. Você vai receber a capacitação, você vai receber a unção, mas não dá para ficar parado. Não dá para ficar inerte, achando que as coisas vão mudar. Igual a televisão que você liga lá, está todo mundo já arrumado, maquiado, a comida pronta, a casa arrumada, está tudo no esquema. Não. A vida real é diferente. A vida real é outra. Precisamos caminhar, precisamos andar. Jesus, ele andava pregando e anunciando o evangelho de Deus. Todas as caminhadas de Jesus eram com um propósito. Jesus não ficava andando aleatoriamente. Jesus não fazia assim, hoje... Não. Jesus, ele tinha objetivos. Você tem objetivos. Você tem um propósito. A sua caminhada, onde você colocar os seus pés, precisa anunciar o evangelho. Precisa anunciar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida, irmãos.
Pensa, você chegar perto de uma pessoa que está doente, está acamada, e a pessoa vai falar, eu também estou toda ruim, estou aqui, olha, eu tenho hernia de disco, eu tenho câncer. Gente, como pode? A gente tem que abrir a boca e profetizar, a gente tem que abrir a boca e falar. Não que você não venha ter essas coisas, mas repreenda no nome de Jesus. Porque às vezes, irmão, tem gente que é hipocondríaca, sabia? Você fala que está com dor de cabeça, ela fala que está com dor de cabeça também. Você fala que está com dor nas costas, ela já acorda com dor nas costas. Sangue de Jesus tem poder. Não dá, não. Você acorda, Senhor, muito obrigado pelo dia, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agradeça, 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 agradeça. Jesus, ele cativava as pessoas, Jesus não repelia as pessoas. Nós conhecemos a palavra do Senhor, nós que temos a Bíblia como regra de fé e prática, nós precisamos cativar. Porque só o Espírito Santo que vai entrar no coração, vai penetrar na mente e no coração. Você não pode falar de você. Se Deus mandar você falar de você, você fale. Mas se Deus falar para você falar do reino dos céus, fale do reino dos céus. Só há uma maneira da pessoa chegar até Jesus. Quando você falar daquilo que Ele quer que você fale. Todas as transformações que Jesus realizava e realiza na vida das pessoas traz cura na alma. Cura na alma. Todas as transformações, irmãos. Quando Jesus, ele entra na vida, quando você se converte, é como se estivesse indo para um caminho errado e você, toma uma posição diferente. No reino dos céus, o que importa é você proclamar a salvação que só Cristo dá. Que só Cristo dá. Que só Cristo dá, igreja. Quem pode salvar o homem? Quem pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? É quem? É o Espírito Santo. Mas se você conhece uma pessoa, se você sabe que aquela pessoa é uma pessoa que está ali vivendo no Espírito Santo de Deus, a pessoa está vivendo no reino, respira Jesus, fala de Jesus, e você tem condições de estar ali do lado, não só ofertando seus bens, não só, mas ali, ela estava junto com o mestre, aos pés do mestre. Ela poderia muito bem ficar em casa. Não, meu marido tem posses, meu marido tem condições. Irmãs, não há como a nossa vida ficar da mesma maneira. Não há, igreja. Jesus, ele andava de cidade em cidade, de rua a rua. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Você pode dizer para o Espírito Santo de Deus se aquilo que você está fazendo está agradando ao Senhor? A humildade daquela mulher é tão grande que está na Bíblia. Ela era uma pessoa influente com aquilo que o esposo dela exercia. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Senhor andando do nosso ladinho ali, todo dia, falando com você. Vai, vai, vai. E você fica, vou, não vou, fala, não falo, fala, não falo. Gente, o Espírito Santo de Deus, ele está falando à tua igreja. O Espírito Santo de Deus está te mostrando o que você tem que fazer. Falar do reino dos céus. Falar do que importa. E eu estava pesquisando e lendo. Engraçado que quando você começa a ler a Bíblia, vai abrindo assim, sabe, vai parecer um filme. Não que eu seja rica, né?
Mas vou falar aqui um pouco, eu trabalho desde os 12 anos, eu comecei a trabalhar na casa dos outros desde os 12 anos. Eu não paro de trabalhar na minha casa, nas coisas que eu tenho que fazer, não. Mas ali, ó, eu fui lendo essa passagem aqui, e quando eu não estava trabalhando numa coisa, eu estava fazendo outra. E já trabalhei em loja, trabalhei em comércio, e trabalhei em camelô, e trabalhei em trem, e tal. Quando comecei a namorar com o Diego, a gente trabalhava com os livros. E a gente pegava os livros, e aí pegava carona com o Léo, e lá, vamos correr a pegar carona, porque... E o Evandro, coitado, quando a gente dormia dentro do ônibus, mal 5 minutos dentro do ônibus, já estava dormindo lá, com a cabeça no fino lá. Gente, a nossa vida é assim, ó, corrida. Não, a gente não pode parar. Eu continuo fazendo as minhas coisas dentro de casa, e ali, você também. Mas o que importa para você hoje? Jesus, ele está batendo a porta. Jesus está falando. Jesus está andando. Jesus está mostrando. O reino dos céus precisa ser proclamado. E só há uma maneira da gente viver o reino dos céus, quando a gente entende a importância daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Aquelas mulheres, elas estavam todo o tempo ali, ó. Vamos, vamos, vamos. E Jesus chamava os seus discípulos, vamos para cá, e eles iam, vamos para lá, e eles iam. E o Senhor está direcionando, igreja. Vamos, igreja. Vamos, igreja. Irmãos, o Senhor Jesus te deu uma ordem. O Senhor Jesus te deu uma ordem. Quando nós servimos o Senhor com os nossos bens, com a nossa vida, algo diferente acontece. Não é barganha, irmãos. Quando nós servimos o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, algo diferente acontece. Esses homens saíram daqui, como acabamos de ouvir aqui, e foram para lá. Quem curou? Quem deu uma nova vida para essa senhora? Foi o Espírito Santo. Através da boca desses homens. E o Senhor está te despertando hoje. O Senhor está falando com você hoje. Não há como a gente falar do Senhor, não há como a gente falar das coisas que o Senhor tem feito na nossa vida parados. Nós devemos tomar cuidado com os extremos. Nós devemos tomar cuidado com os extremos, mas quando o Senhor age na nossa vida, Ele nos dá direção. O Senhor, Ele nos dá direção. Se o Senhor está te dando uma direção, se o Espírito Santo de Deus está te incomodando, irmãos, às vezes é difícil falar sobre finanças, para algumas pessoas, porque às vezes o seu coração não está convertido. Mas se todo dia tiver uma promoção no mercado, você vai. Se todo dia tiver uma promoção no aplicativo, você vai. Se todo dia você puder, você às vezes bate perna 10 vezes aqui no Vilar. Ah, vai lá no Vilar, volta no Vilar, vai no Vilar, vai no Vilar. Não é, gente? Se deixar, a gente acaba virando escravo dessas coisas. Às vezes a gente nem precisa. Tem uma promoção no supermarket, no Guanabara, não sei onde. Vamos lá. Fica igual uma desesperada, catando promoção. A gente tem que mesmo valorizar o nosso bolso. Mas às vezes a gente nem precisa. Às vezes a gente compra uma coisa que fica lá se estragando na despensa. E tem que comprar uma roupa da moda. E tem que comprar. E tem que fazer. E o espírito de consumismo vai entrando no seu coração. E aquilo que Deus te separou para você fazer, quando você vai contar uns trocadinhos, não vai dar não, isso aqui hoje não vai dar, o dinheiro não está dando não.
Ih, vai ter obra na igreja. Ah, não vou poder ajudar hoje, não. Não vou poder ajudar hoje, não. Mês que vem eu ajudo. Mês que vem eu ajudo. Mês que vem eu ajudo. E a gente acaba ficando escravo. Eu falei com o pastor, a gente sempre vai estar servindo alguém. Ou a gente vai estar servindo a Deus em espírito e em verdade, de coração, ou a gente vai estar servindo outras coisas. Irmãos, as coisas estão caras, todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém. Mas se você fechar um pouco a bica, né, como meu esposo costuma dizer, você vai ver que vai render. Você vai ver que as coisas é difícil, né? É difícil, não é fácil não. Mas às vezes, irmãos, a gente acaba se tornando escravo dessas coisas. Tem umas promoções aí, vamos comprar. Tem umas coisas aí, vamos fazer. Mas quando tem uma campanha, quando tem alguma coisa na igreja, não, e deixa para o próximo lá que tem, deixa para o pastor, que é o administrador, deixa para o pessoal aqui que tem loja, né, irmão Alex? O pessoal aí que trabalha com carro, né, Danilo? O pessoal que trabalha com carro tem dinheiro, né? Irmãos, não é assim não. Se você for ler a história dessa mulher, como a história de muitas pessoas que tiveram condições. Você lembra da história de Zaqueu? Quando ele teve um encontro com o mestre, ele foi e retribuiu 4 vezes mais. Ele pagou, ele devolveu aquelas pessoas. E se a gente for olhar para outra história do jovem rico, e ele vai dialogar com o Senhor, ele vai falar, mas eu já obedeço os meus pais, eu não falo palavrão, eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro, eu não roubo, não faço nada disso. E fica ali você querendo ter razão com o Senhor, e o Senhor está te mostrando, então tá bom, meu filho, tá, beleza, o Senhor está olhando lá na frente, pega tudo que você tem e vende dar aos pobres. Aí ficou difícil. Aí ficou difícil, porque o coração dele não estava voltado para aquilo que o Senhor estava direcionando para ele. A Bíblia, ela está cheia de exemplos de pessoas que, quando elas tiveram encontro com o Senhor, a vida delas mudaram completamente. Você acha que aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali falando do Senhor, elas não precisavam das coisas, mas elas também corriam atrás, quando tinham que fazer, elas tinham que fazer. Lá nas cartas de Paulo, como a gente escuta aqui na escola dominical, Paulo vai falar, se for preciso, trabalhe noite e dia para não ser pesado o teu irmão. Irmãos, tem coisas que é para você que Deus está falando, não é para o outro. Deus abre uma porta melhor para você, você pode trabalhar de casa, Deus abre uma porta para você, você consegue trocar de carro, você consegue trocar aquilo que Deus mudou a sua sorte, e mesmo assim você fica se amarrando para fazer as coisas que Deus está te dando. Que Deus está falando assim, vai, anda, caminha, acorda, vamos que vamos. E você fica, não vou não, vai faltar para mim, mas agora que eu ia comprar um esmalte novo, que saiu da moda agora, não vai dar, que eu ia começar a arrumar meu cabelo. Gente, se a gente for olhar, vai sempre aparecer alguma coisa para você fazer. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe aonde Deus quer te levar. Ele quer que você se distraia com as coisas desse mundo. Não é ruim você correr atrás de promoção, não é ruim você ter uma roupa boa, não. Mas quando essas coisas viram Deus para você, você está mudando foco. Você está mudando foco, você fica selecionando aquilo que você vai fazer. Bom, se for para as mensageiras embaixadoras, eu o ajudo. Mas se for para as mulheres, não. Se for para os homens, eu estou junto. Mas se for para os adolescentes, não.
A gente fica só olhando de longe. E daqui a pouco as coisas vão acontecendo. Daqui a pouco as coisas vão acontecendo, as coisas vão acontecendo. E quando menos você espera, você está só se distanciando do teu propósito. Você está só se distanciando daquilo que Deus te deu nas suas mãos. Jesus, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando. Aqueles discípulos estavam com o mestre. Vocês estão com o mestre. Vocês estão com o mestre. Vocês estão com o mestre. Se o seu carro, a sua casa, os seus bens está se tornando um Deus para você, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa olhar para o Senhor e falar: Senhor, onde eu posso? Aonde eu posso mudar? Ali, aqui, acolá, o que eu posso fazer? Onde está precisando da minha ajuda aí para fazer alguma coisa? Esses dias, os adolescentes foram ali na TIB, eu não entendo nada de música, eu cheguei lá e a gente está precisando de alguma coisa, sem fazer nada, mas aí estava lá a Bia, a Lohane, lá se virando nos 30, monta daqui, monta dali. Gente, não dá para vocês, para gente, e aí? O que eu posso fazer? É assim que a gente vai aprender, igreja. É assim que a gente vai aprender. O Senhor Jesus, ele está, vai, PIB Jardim Meriti, continue falando, continue pregando, continue anunciando o evangelho, sim, continue fazendo. Esses dias a minha filha estava mexendo no meu celular e eu falei para ela assim, você tem que botar ele para carregar, porque você mexe no celular, quando ele está descarregado, você não quer botar ele para carregar. E eu falei para ela, você acha que carro anda como? Tem que botar um combustível. Você tem que estar ali. E a nossa igreja? Não paga a conta de luz? Não ajuda as crianças? Muitas crianças, irmãos, aqui vêm para a igreja, elas se alimentam da palavra de Deus, sim, glória a Deus por isso. Mas eu já fui dessas crianças que ia para a igreja mesmo por causa do lanche, porque eu gostava. Eu já fui dessas pessoas que ia para passeio, que não tinha um centavo no bolso, porque um irmão pagava para mim. Eu já cansei de ir para festa, que as pessoas pagavam para eu ir, porque não, vamos lá, não vai ficar de fora não. Já saí para sair com as mensageiras. Sim, vamos, tem que pagar. Não tem, minha mãe não tem o dinheiro, mas elas iam lá, conversavam com a minha mãe. E a mãe falava, vai ser, como que vai ser? Quem vai estar na frente? Tudo mais, pode ir. Nós vamos ter o Jameta Camp, né, o ano que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Nós vamos ter muita coisa, a igreja tem que fazer muita coisa, irmãos. O Senhor Jesus, ele está nos dando a direção, mas tem coisas que nós temos que fazer. Tudo aquilo que Deus fez, ele vai fazer e continuará fazendo, mas tem coisa que é para você fazer. É para você fazer. E quando o Senhor Jesus entrou na vida dessa mulher, ela não quis ficar parada. Ela não ficou ali sentada no sofá, vendo série, botando um buraco no sofá, vendo uma televisão, vendo outra novela. Ficou ali não sentada, parada não. Ela falou assim, eis-me aqui, bora, estou aí contigo, estou com vocês. Irmãos, a igreja ela continua marchando, a igreja continua militando, mas nós precisamos nos converter verdadeiramente ao evangelho do reino da salvação. Senhor Jesus, ele cura, o Senhor Jesus, ele liberta, o Senhor Jesus está falando, o Senhor Jesus está tratando, o Senhor Jesus está falando, não é para isso, não é para isso que você está lá. Preste atenção nos detalhes, preste atenção na tua igreja, sirva-se, alimente-se na tua igreja, sirva lá, ajude lá. Eu estou vendo uma série no YouTube do pastor Márcio Valadão. Gente, muito legal, muito bacana.
Quem puder, veja. Eu queria aqui estar pedindo para o pessoal, pode colocar aquela música? Não, conseguiu? Para você estar pensando, analisando. Vai dar? Deu? A música que eu separei para os irmãos. E queria fazer 3 convites para vocês. Primeiro convite, receba Jesus hoje. Receba Jesus hoje na sua vida. Hoje é a oportunidade que Deus está te dando. E o segundo, seja batizado e tenha a sua fé no Senhor. Eu queria que você pensasse nesse hino. Pode colocar aí para mim, por favor. Deus na alegria, Deus na tristeza.
Amém, Jesus. É com você. É com você. É com você que Deus conta. É com você. É com você. Deus está levantando uma geração de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está levantando homens e mulheres responsáveis. Deus está levantando homens e mulheres tementes. Deus está levantando. Deus está trabalhando. Deus está fazendo igreja. O Senhor não está parado. O Senhor está falando: vamos, continue, continue, continue. É com você que Deus conta. É com você. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Vamos fazer essa oração. Falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu me importo, Pai. Eu me importo, Pai. O Senhor cura. O Senhor salva. O Senhor liberta. O Senhor está cuidando, o Senhor está tratando, o Senhor está fazendo, o Espírito Santo de Deus está te mostrando. O Senhor quer fazer algo novo, o Senhor quer fazer algo novo na tua cidade, o Senhor quer fazer algo novo na sua casa, o Senhor quer fazer algo novo em ti. Não fique parado, não fique murmurando, não fique, Pai, não fique aí questionando o Senhor. Mas não deveria fazer isso, não deveria fazer aquilo. O Senhor está te dando uma ordem, o Senhor está te dando uma direção. Seja livre em Cristo Jesus, seja livre em Cristo Jesus. Se há algo, irmão, que tem impedido você caminhar, se há algo, irmão, que tem impedido você crescer ali, ó, mostrar sua força, suas energias, seu vigor no reino dos céus, fale com o Senhor. Peça ao Senhor sabedoria para administrar os bens que Ele tem dado em suas mãos. Mas possa dizer: eu não trabalho, eu não tenho renda. Você tem boca, irmão, ore. Você tem boca, ore, adore, fale com o Pai. Você tem joelhos, se ajoelha diante do Pai, se ajoelhe diante do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso está andando, o Todo-Poderoso está falando. Irmãos, não pare, não cesse, não murmure, não reclame. Seja honesto com o Senhor, seja verdadeiro com o Senhor. Senhor, eu gostaria de fazer mais. Me ajude a administrar os meus recursos na obra. O Senhor não precisa de dinheiro, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Mas aqueles que estão ao seu lado, talvez precise de uma cesta básica, talvez precise de um remédio, talvez precise de um médico. Irmãos, o reino dos céus vai além. É você se importar. Não é você falar: estou orando por você e virar as costas. Não, irmãos. O Senhor Jesus está falando. Pai, fale conosco, Pai, assim como o Senhor curou, assim como o Senhor fez diferente na vida dessa mulher. Nós queremos te servir por completo, Pai. Nós precisamos nos importar com o próximo, mas nós precisamos, Pai, ter a sensibilidade que o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações. Não podemos adorar aquilo que o Senhor nos dá, não, aquilo que o Senhor nos dá, nós somos mordomos.
nós vamos estar nos céus de glórias, lá com o Senhor Jesus, como o Senhor falou. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos fazer diferente, andando e pregando e falando, anunciando, profetizando, igreja, falando das maravilhas do Senhor. Se o Senhor faz, Ele vai continuar fazendo. Se o Senhor fechar uma porta, Ele vai abrir outra. Se o Senhor está curando, Ele vai continuar curando. Ele não parou, Ele continua fazendo, igreja. É com você que Deus conta. Não é para você ficar guardando. Tem que guardar. Só para mim. Não. Deus te deu vida. Deus te deu a sua família. Deus te dá todo dia oportunidades de você fazer diferente. Não deixe passar essas oportunidades. Aquelas mulheres, elas foram lá no túmulo e o túmulo não tinha ninguém. O túmulo estava vazio. Ah, igreja. O Senhor Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Nos dê sabedoria, Pai, para administrar os nossos recursos. Que possamos nos importar, que possamos colocar a mão no arado, que possamos continuar marchando, caminhando, porque o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso está na frente e Ele está dizendo: continue a marchar, continue. Aleluia. Senhor, obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Guarda a tua igreja. Que hoje, aqueles que não te têm como Senhor Jesus, receba hoje. Que aqueles que ainda não tiveram batismo, Pai, não se batizaram. Que eles venham se batizar, procurar o pastor. Falar: eu quero. E para aqueles que estão fracos, desanimados, continue a marchar. Ah, meu Deus do céu, como somos infiéis, irmãos. Como somos limitados. Mas o Senhor Jesus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Guarda a tua igreja, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.